Fala galera, hoje eu estou com um novo quadro que é o Contando. E hoje irei contar a história do videogame. Para muitos, o primeiro jogo eletrônico da história foi desenvolvido em 1962 por Slug Russell, Wayne Whiten e Martin Grant, nomes estranhos, mas tudo bem, colegas do MIT, Instituto de Tecnologia de Massachusetts, dos Estados Unidos, com o fim de criar algo útil às horas vagas. Os estudantes idealizaram um jogo de batalha espacial, capaz de rodar nos arcaicos computadores DSC PDP-1, o Space War. No entanto, alguns historiadores dizem que o tataravô dos jogos fora desenvolvido 4 anos antes, em 1958, pelo físico Willie Wayne Bolton, mais conhecido por ter sido um dos criadores da bomba atômica. Tratava-se de um joguinho de tênis mostrado em um dos osciloscópios e um processador de um computador analógico, uma espécie de atrativo aos visitantes do seu laboratório. Em 1968, temos um importante capítulo da história dos games, por meio da figura do alemão, radicado nos Estados Unidos, Ralph Baer. Após ter formado em engenharia eletrônica e trabalhado em diversas empresas de rádio e TV, Baer teve a brilhante ideia de criar um aparelho capaz de rodar jogos eletrônicos por meio da televisão. Tal foi de grande importância para o futuro dos games, pelo fato de que, até aquele momento, os jogos só rodavam nos computadores, e o acesso aos mesmos era restrito a pequenos grupos de estudantes universitários. O alemão desenvolveu e patenteou um aparelho chamado de Brown Box, capaz de rodar diferentes tipos de jogos, fato que tornou Ralph o pai do videogame. O primeiro console comercializado na história foi o Odyssey. Elaborado pela empresa Magnavox em 1972 nos Estados Unidos, o aparelho foi vendido no Brasil mais tarde, no final da década de 70, fabricado pela Philco e Ford. O console ficou mais conhecido como um telejogo, a qual basicamente consistia em traços que substituíam um desenho para rebater um quadrado. Um pouco depois do lançamento do Odyssey, surge um fenômeno que todos normalmente associam com a história do videogame: o Atari 2600. Projetado por Nolan Bushnell e lançado em 1978 nos Estados Unidos e em 1983 no Brasil, o console é considerado um símbolo cultural dos anos 80, um fenômeno de vendas. Mas com todo esse sucesso, o Atari passou por sérios problemas financeiros durante a década, ao mesmo tempo que a Nintendo começava a erguer seu império. Seu primeiro sucesso de vendas foi o console Famicom, de 8 bits, da qual foi rebatizado de NES, ou Nintendinho. Sobre a plataforma foram feitos jogos famosíssimos como Mario e Donkey Kong, por exemplo. Enquanto a Nintendo crescia e se consolidava como a maior do mundo dos consoles, a Sega, outra empresa japonesa, também se desenvolvia. Para concorrer com o Nintendinho, a empresa lançou o conhecido Master System. Porém, sabendo que não iria ultrapassar a Nintendo na guerra dos 8 bits, se viu obrigada a direcionar seus esforços na criação de um novo console, o de 16 bits, o Mega Drive. A líder Nintendo, obviamente, entrou na disputa e lançou um dos maiores sucessos de toda a história do videogame, o Super NES. Esse ainda é um dos clássicos episódios da batalha de consoles. Enquanto o aparelho Sega tinha mais jogos, o da Nintendo era mais avançado e possuía melhores gráficos. Afinal, quem nunca ouviu falar da disputa entre Mario e Sonic, Nintendo e Sega, respectivamente? Após essa longa competição, entrou uma nova e forte concorrente no mundo dos games, a Sony, abrindo caminho para o surgimento de uma nova geração de consoles. Nesse momento, a Sega lançou, e sem muito sucesso, o seu 32 bits Saturn. A Nintendo surpreendeu todo mundo anunciando o Nintendo 64, com gráficos de 64 bits. Outro importantíssimo fato foi o lançamento do PlayStation da Sony, que possuía uma grande biblioteca de jogos. Se tornou líder de vendas e bateu a marca de 100 milhões de consoles vendidos. E por ser recente, antepenúltima geração de videogames, é conhecido até mesmo pelas crianças. O bem-sucedido PlayStation 2 da Sony, lançado em 2000, e o qual continuou a história do sucesso do PlayStation e passou a ter mídias em forma DVD, o GameCube da Nintendo, sucessor natural do 64, e a novidade Xbox, da gigante dos softwares Microsoft. Ainda teve mais uma recente geração de consoles, que
resume a 3 lançamentos de mesmos fabricantes de geração passada: PlayStation 3, Sony, Wii da Nintendo e aí Xbox 360 da Microsoft, que de fato o mercado de games só cresce a cada dia. E agora, muito recentemente, ainda teve mais uma, o PlayStation 4, o Wii U, se bem que o Wii U não é tão mais recente, e o Xbox One. Mas é claro, o mercado de games só cresce a cada dia. Uma prova disso é o fato que em 1999 a 2004, o mesmo faturou 21 bilhões de dólares, mais que 2 vezes o faturamento em todos os filmes de Hollywood do mesmo período. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, favoritem o vídeo e até a próxima. Fui!